Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Quero convidar a todos que possamos fazer mais um vídeo da revista Palavra e Vida e da Escola Bíblica Dominical, esse estudo da revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense. Queria dizer também que alguns inscritos perguntaram como que eu adquiri essa revista. Essa revista ela está em PDF na Convenção Batista Fluminense, tem um link na descrição do nosso canal e assim os irmãos podem estar adquirindo também. É só baixar e vai estar a revista disponível para vocês. Nós vamos estudar a lição 9 dessa semana. Tem um texto básico em Josué 1:9 e diz assim, vamos ler primeiro. Aliás, vamos falar sobre o título, Palavras de Encorajamento. Quem escreveu essa lição foi o pastor Marcos Lopes. Pastor Marcos Lopes, da Primeira Igreja Batista Vila Formoso. Vamos ler o texto agora, né? Que está no livro de Josué, capítulo 1, de 1 a 9. Verso 1, de 1 ao verso 9. Sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Nun, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta, pois, agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Desde o deserto deste Líbano até o grande rio Eufrate, toda a terra dos heteus, até o grande mar, para o poente do sol, será o vosso termo. Ninguém se susterá diante de ti todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te, tem bom ânimo, porque tu farás este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhe daria. Então somente esforça-te, tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. E dela não te desvie nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então fará prosperar o teu caminho e então prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu? Esforça-te, tem bom ânimo, não pasme, nem te espante, porque o Senhor, teu Deus, é contigo, por onde quer que andares. Amém, irmãos? Vamos orar, vamos agradecer a Deus por mais um estudo que será realizado em nome de Jesus. Pai querido, Deus eterno, soberano Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Somos gratos a Ti, ó Deus, por mais uma oportunidade, pela que o Senhor tem ensinado no livro desta lei, a Tua palavra santa, pela qual vem nos ensinar, ó Deus, os ensinamentos para que possamos ser prósperos, nossos caminhos sejam prósperos diante de Ti, obedecendo a Tua palavra, confiando, Senhor, plenamente no Teu poder, naquilo que o Senhor há de fazer por todos nós. Por isso, Senhor, entregamos as nossas vidas nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém e amém. Meu amigo, meu irmão, já indo para a introdução do estudo,
que é palavras de encorajamento. Encorajamento, eu quis ter uma noção melhor da palavra, eu gosto de ter o sentido da palavra, né? Ato, efeito de encorajar-se, estímulo, estimulante, ânimo. Então, o que Deus nos traz é um ânimo, um estímulo para que você possa vencer as provações do dia a dia. E já falei que quem escreveu essa lição foi o pastor Marcos Lopes, que é da Primeira Igreja Batista Vila Formoso. Nós queremos agradecer ao querido pastor que nos trouxe esse ensinamento. Bem, diz assim: o que fazer quando a missão é grande demais para a nossa capacidade? O que fazer? Então o autor nos traz aqui personagens que foram influentes nas suas decisões. Primeiro ele começa com o profeta Moisés. Moisés, o profeta que falava com Deus face a face, acabara de morrer. Agora Deus faz uma convocação direta e objetiva a Josué. Agora, pois, você e todo este povo, prepare para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Está em Josué 1, versículo 2, e nós já temos lido aqui. Não dá para saber exatamente o que Josué estava pensando. Realmente, irmãos, quando as dificuldades vêm, não dá para a gente ter assim, uma razão certa pela qual nós vamos decidir. E eu quero crer que é o que Josué estava pensando nesse momento. Mas para imaginar o que ele via à sua frente, um povo de alguns milhões de pessoas que acabaram de perder seu grande líder e também sua referência de comunicação com Javé. Javé é o nome de Deus. As suas costas e a terra prometida com inúmeros inimigos, maiores, mais fortes, com cidade fortificada, armada até o dente. E além de tudo, um rio de não pouca profundidade, que precisava ser atravessado, o rio Jordão. Imagine, irmãos, agora um líder, Moisés, um grande líder, a qual a Bíblia fala que não teve profeta como ele, que falou com Deus face a face. Agora, a referência, e o povo perdia esse grande líder que falava com Deus, né, Javé. E agora Josué se encontra praticamente numa encruzilhada. Inimigos, um povo grande, numeroso, desarmado, e um povo muito mais forte, cidade fortificada, armada até os dentes, que era Jericó. E teria um outro obstáculo, que seria o Rio Jordão, que teria que atravessar esse rio. E diz aqui, no ensino aqui, que era um rio muito profundo para atravessar. Mesmo arrisco em afirmar que você que está lendo essa lição já teve medo, com menos certeza me arrisco em dizer que Josué estava com medo também. Tanto é que Deus orienta que tivesse coragem. Então, orientação de Deus para Josué que ele tivesse coragem, ânimo, força. E não para menos, além de todas as dificuldades, que chegaria e substituir ninguém menos que Moisés. E muito pior, que suceder uma boa performance, ou suceder o único profeta que Deus face a face, na qual nunca houve, né? Isso está em Deuteronômio 4:10. E nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, a quem o Senhor conhecera face a face. Na Bíblia se menciona que não teve outro profeta que Deus conhecesse face a face, senão Moisés. Esse grande líder e legislador também, que ele fez várias leis para o povo de Israel. De fato, Josué tinha motivos de sobra para sentir medo. É difícil você representar
alguém que é tão capaz e você se sente incapaz de substituir aquela pessoa. Talvez seja o caso de Josué, mas Josué realmente deu conta do recado, depois nós vamos ver no decorrer do estudo que vai mostrando. Primeira questão, questão desse estudo, que diz assim, a questão do medo e a ansiedade. Aqui ele faz uma referência, o autor faz o que é medo, o que é ansiedade. Segundo pesquisa realizada pela OMS, Organização Mundial de Saúde, ele dá aqui um parecer da Organização Mundial de Saúde, o Brasil é o país mais ansioso do mundo. Interessante, né? Conforme a revista Exame, em publicação no dia 5/6 de 2019. A pesquisa aponta que 18,6 milhões de brasileiros convivem com o transtorno da ansiedade. Diferente do medo, então a ansiedade é uma coisa, medo é outra. Diferente do medo, que é uma emoção primitiva e tem como objetivo de nos proteger. Ainda que a pessoa diz, você está com medo. Não, o medo é um objetivo para nos proteger. Deus deu esse escape para nós, que o receio que nos faz com que nós detenhamos nosso impulso. Ansiedade é um estado mental e corporal mais espalhado no tempo, causada por uma ameaça diluída. No desemprego, mas a possibilidade do desemprego, por exemplo, sendo assim, a ansiedade é um estado em que nos leva ao sofrimento precoce. Então a ansiedade, ele tem um medo que você fique desempregado, mas você não está desempregado ainda. Então leva a essa ansiedade de você ficar desempregado, ter receio de passar necessidade. Então isso é ansiedade, é um receio que ainda não, um sofrimento que você ainda não passou, mas você tem aquele receio que venha passar. A ansiedade é um estado, já falei, né? Assim, a ansiedade de um futuro incerto, que pode trazer ou não um possível problema. Então, a ansiedade, você fica assim, será que vai acontecer isso? Será que não? Será que vai dar certo? Isso é ansiedade. O problema não existe, mas você começa a sofrer como se já existisse. Sofrer antes do acontecido. Se tivesse uma conversa com Josué e perguntasse se ele sentiu medo naquele momento, provavelmente sua resposta seria afirmativa. Afinal, Josué é gente como a gente. Irmãos, todos nós temos problemas. Os homens do passado tiveram problemas. Moisés teve problemas. E Josué agora enfrenta uma grave crise, né, de ansiedade e transtorno também. Afinal, Josué é gente como a gente. O propósito de Neemias sentiu temor quando o rei lhe perguntou sobre o seu semblante entristecido. Isso está em Neemias. Vamos ver. Neemias. Aqui rapidinho, né? Até marquei aqui. Neemias 2:2. Diz assim, o rei me disse, por que estás triste o teu rosto? Pois não estás doente? E não é isso, senão tristeza do coração. Então temi, muito em grande maneira. Então, temor é o quê? Temor é uma forma de medo. Ele temeu. E sentiu temor quando o rei lhe perguntou sobre o seu semblante entristecido. Gideão, então aqui nós vemos Josué, nós vemos o grande Neemias, que foi o reconstrutor lá dos muros de Jerusalém, e agora Gideão, que foi aquele guerreiro que o Senhor falou, vai na tua força, varão valoroso. Gideão seguiu as orientações de Jeová e desceu o arraial dos inimigos, como se tivesse como medo. Isso está em Juízes 7:10. Vamos ver também, irmãos? Eu gosto sempre de ver, tá vendo os versículos, isso nos dá um conhecimento a mais. Nós estamos escola bíblica, nós estudamos a Bíblia, né? 7:10.
Eu já marquei aqui também. 7:10 que diz. E ainda temes descer, desce tu e teu moço pura ao arraial. Então, Deus orientou que descesse ele e o servo dele, ou o moço, né, que acompanhava ele, pura. Abraão pediu para que Sara mentisse sobre o seu relacionamento com ele, com medo dos egípcios. Isso também está em Gênesis, lá em Gênesis 12. Vamos lá ver também, rapidinho. Gênesis 12, de 12 a 13, que diz assim: será que quando os egípcios te virem, dirão, essa é a sua mulher, e matar-me-ão, a mim e a ti guardarão em vida? Dize, peço que és minha irmã, para que me vá bem por tua causa, e que viva a minha alma por amor de ti. Os irmãos sabem dessa história que Abraão foi peregrinar lá no Egito, e ele, temendo o rei, e pediu que falasse que era irmã dele. Na verdade, ele fez uma meia mentira, porque ela era meia irmã dele, na verdade, né? E também esposa dele naquela época permitia esse tipo de relacionamento. Então, irmão, nós vemos que o medo é uma coisa, mas a ansiedade é que nos traz um pouco de problemas, né? E o autor está colocando aqui a diferença entre medo e ansiedade. Com certeza esse não seria o problema. O real problema era a ansiedade que Josué poderia nutrir ou antecipar os problemas vindouros. É maravilhoso saber que Deus conhece as nossas imperfeições e cuida de nós. Vamos extrair alguns ensinamentos preciosos que Deus nos oferece nesse precioso monólogo com Josué. Você vê que Deus, através desse estudo, Deus houve um ensinamento ali para Josué, e agora nós vamos ter alguns ensinamentos aqui trazidos pelo nosso pastor Marcos Lopes, que ele coloca aqui no segundo ponto. Primeiro, né? Vamos dizer assim, se preocupe com o que deve se preocupar. O estoicismo apresenta um princípio muito interessante. Ele diz para você identificar aquilo que pode controlar e se concentrar apenas nisso. Em uma situação diversa ou inúmeras possibilidades de desdobramento, extremamente normal o medo tomar conta e antecipar as dificuldades para o presente. Diferente de Moisés, Josué fez um estágio. Então Josué acompanhou todo o processo da administração, vamos dizer assim, de Moisés. Estava ali lado a lado com Moisés, aprendendo. Isso foi muito bom para repará-lo, mas a consciência da realidade é um grande vetor de preocupação. Então, Josué esteve presente, mas quando chegou realmente na situação que deveria tomar decisões, ficou meio pensativo. Vivenciou todas as dificuldades. Perdi aqui um pouquinho. Josué sabia que o povo não era fácil, verdade. Vivenciou todas as dificuldades do Egito e conhecia os perigos que estavam por vir. A valentia demonstrada por Josué em número 14, como foi um espia, muito fala a seu respeito, mas nesse momento ele é líder do povo e o contexto é diferente. Aqui traz uma reflexão, né, para nós. Liderar é diferente de você estar sendo liderado. E você vê que a liderança, se ela tomar um caminho errado, ele coloca em risco todo aquele grupo de pessoas que está sobre a sua liderança. Então é muito complicado liderar. E você vê que aqui Josué, ele agora ele sente ali mesmo, né, na condição que ele olhava para Moisés, talvez ele pensava, é fácil liderar. Não, talvez, como muitas pessoas pensam que ser líder é fácil. De fato, a missão era maior que Josué, e Deus também sabia disso.
Por isso ele enquadra José e chama a sua atenção para que o realmente deveria se preocupar. E um mar de coisas que precisava ou poderia ser feita, o que ele realmente deveria fazer. Então Deus colocou ali diante dele o que ele precisava fazer. E Deus deu a orientação a ele. Primeiro ponto, Deus garante a José o que ele fará. Não dependia exclusivamente de Josué, mas dependia de Deus. Mas para isso, no versículo 1 e 2 do capítulo 1, Javé, Deus, comissiona Josué, ou vocaciona, né? Ou chama. Vamos botar aqui, vamos ler esse versículo aqui novamente. Ele disse assim: sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a José, filho de Nun, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto, levanta, pois agora passa este Jordão. Então, o primeiro ponto, ele mandou levantar para passar o Jordão. Pois agora passa este Jordão, tu e todo este povo, e a terra que eu dou aos filhos de Israel. Então, Deus já estava garantindo a vitória, né? Deus já estava garantindo a vitória. Então, reafirma a morte de Moisés e diz qual será a missão agora. E nos versículos 3, 4 e 5, todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como disse a Moisés, desde o deserto deste Líbano até o grande rio Eufrate, o rio, e toda a terra dos heteus, até o grande mar para o poente do sol. Será o vosso termo. Ninguém te susterá diante de ti todos os dias da tua vida, como fui com Moisés. Assim serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei. Duas coisas que ele afirmou aqui, Deus. Não ia deixar Josué e não desampararia Josué. Então, praticamente, era só obedecer a passar o Jordão e Deus daria ali força, entendimento para que ele pudesse passar o Jordão. Então vamos aqui. Garantia todo lugar que pisaria será deles. O deserto do Líbano. Aí eu vou adiantar aqui um pouquinho. Até o grande mar. E Josué todos os dias da sua vida. E que assim como esteve com Moisés, estaria com ele, que não deixaria nem desampararia. Mas porque José conhecia Deus, conhecia o seu efeito, falar nisso não seria como chover no molhado? De forma alguma. Porque Deus sabe que algumas situações são tão adversas que nossa fé cambaleia. É verdade, irmão. Mesmo nós sabendo que Deus é um Deus todo-poderoso, muitas das vezes o nosso coração duvida do poder de Deus. E ele fala assim, e algumas vezes pensamos que até estamos sozinhos. Esse momento agora de situação de pandemia, tem muitas pessoas que pensam que está sozinho, que Deus não está presente na luta. Aí é aonde Deus entra encorajando, animando e dando força para que possamos suportar. O que Deus estava dando para o novo líder era uma âncora. Esta âncora é a nossa também. Josué, se você se esquecer de tudo, ou perder tudo, se agarra ao que eu disse, confiando na minha promessa. Deus tem uma promessa para nós. É o que é a nossa âncora, nossa esperança, se agarrar no mais precioso, que é o Senhor Jesus. Segundo ponto, irmãos. Deus mostra para Josué qual deve ser sua postura. Como devemos nos comportar diante dessa pandemia. Diz assim, trazendo para os nossos dias, né? No versículo 7, 8 e 9, vamos ler aqui, versículo 7. Então somente esforço, tem muito bom ânimo para teres cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. E dela não desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Nesse tempo de pandemia, irmão, devemos reforçar a nossa fé cada vez mais na palavra de Deus, meditar na palavra de Deus, examinar as Escrituras. Então, a lei do Senhor é perfeita, ela nos dá o refrigério. Não se aparte da boca
o livro desta lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme essa palavra, né? Irmãos, a Bíblia é um livro aberto e é Deus falando com o homem, ensinando o homem, trazendo conhecimento ao homem, à sua existência. Não fique na TV, não fique só no computador. Não, vai para a palavra. A palavra nos ajuda, nos anima, nos fortalece. É ela que nos alimenta. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E eu creio que a Bíblia é a palavra de Deus. E ela não contém. Ela é a própria palavra. É Deus falando com o homem e o homem recebendo as virtudes. Então, irmão, nós vemos aqui, não te mandei eu, esforça em bom ânimo, não pasme, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andar. Já temos a vitória. E nós sabemos que quando passar essa enfermidade aí, nós estaremos sempre com o Senhor. E estamos sempre com o Senhor. A advertência de que o momento demandava coragem repetia 3 vezes. No versículo 9, que nós lemos, Deus dá maior ênfase. Não fui eu que mandei? Seja forte, corajoso, não te apavore, não se desanime. É interessante que Deus precisou falar 3 vezes com ele. E na última, Deus ainda... parece que Deus já estava assim, quase perdendo a paciência. Porque não foi eu que mandei? Não é eu que estou dizendo que você vai passar o Jordão? E muitas das vezes Deus tem que chamar os seus filhos mais na responsabilidade, porque nós muitas das vezes tememos. Outras palavras, se tiver medo, não tem problema, apenas se disponha em fazer o que te mandei. Esse é o grande problema, irmão. Nós temos a vitória, mas muitas das vezes não queremos obedecer à voz de Deus. E a Bíblia nos ensina a obedecer à voz de Deus. Geralmente você faz uma confusão com o significado da palavra coragem. E achamos que essa é a qualidade que alguém não sente medo. É um equívoco muito grande. O medo é uma emoção primitiva, fundamental para a nossa proteção e preservação. Então, ele está colocando novamente aqui, essa colocação, né? Que o medo nos protege. O medo nos retém de nós fazermos uma loucura. Não sou corajoso, vou ali. Não. Quem não sente medo, na verdade, é irresponsável e inconsequente. De certa forma, é o medo que nos mantém diligentes. A coragem, antes disso, é o que nos mantém ativos, mesmo com medo. Sendo assim, coragem é o que nos faz agir, mesmo estando com medo. Legal. É isso que Deus nos está falando com Josué. Não deixe o medo te paralisar ou desanimar. Diante dessas lutas que nós estamos... nesse momento, Deus nos abandona. Deus não abandona ninguém. Deus está nos ensinando pedagogicamente que nós devemos refletir na palavra dele e nos ensinamentos que ele nos deixou. Quantas pessoas já largaram a igreja? Quantas pessoas que estavam antes com Jesus, agora já não andam mais com Jesus? E nós temos visto aí nos países lá da Europa, as igrejas vazias porque largaram Deus, largaram de seguir a palavra, de não crer mais na palavra de Deus. Então, irmão, é momento da igreja cristã brasileira alerta máxima sobre uma reflexão que Deus está nos dando através dessa enfermidade, para nós voltarmos aos princípios de Deus. Seja corajoso para enfrentar os problemas, inclusive o seu próprio medo, porque eu já te disse e que vou fazer. Depois de direcionar Josué para a missão dada e dizer que ele é Deus, irá fazer mostrando para Josué qual deveria ser a sua postura. Deus mostra agora o que Josué deveria realmente fazer. Então, a postura de Josué seria obediência. É o que nós devemos estar
fazendo nesse momento obedecer à voz de Deus. Terceiro ponto, Deus mostra para Josué o que ele deveria fazer. Nos versículos 7 e 8, nós já lemos, diz que, para teres cuidado de fazer conforme toda a lei do meu servo, Moisés te ordenou, e dela não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduza para onde quer que andares. Não te aparte da boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. No Salmo 1, Deus sempre está reforçando para que nós sempre estamos meditando na palavra de Deus. Aqui no Salmo 1, vou ver aqui rapidinho com os irmãos. Diz assim, na minha está bem-aventurado, mas eu vou ler feliz. Feliz o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de água, da qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Além de você cumprir e ser bem abençoado, você vai ser próspero. Meditar na palavra de Deus, chamando novamente para que nós voltamos aos primórdios, aos ensinos de Deus. Em outras palavras, como se Deus dissesse, Josué, eu sei que você deve estar muito preocupado com as coisas que devem ser feitas e como você vai lidar com cada situação que parecer. Mas isso tudo é secundário. O que eu quero mesmo é que você não se perca. É simples. Josué, se mantenha firme naquilo que você tem certeza que é a coisa certa. Não se esqueça disso nunca. Tenha coragem, inclusive, para assumir essa posição. Se preocupe com o que é com o resto é comigo. Então, Josué tinha que se preocupar com as coisas para que ele não se perdesse, não saísse fora dos ensinos da palavra, não saísse fora dos ensinamentos de Deus, da lei de Deus, não se desviasse do caminho. Porque se ele se desviasse do caminho, como líder, faria com que os demais liderados também se debandassem também. Essa é uma grande preocupação de um líder, manter a postura, o centro ali para que os demais também não se extraviem. Concluindo, já partindo para a conclusão do nosso estudo, nunca fez ou nunca fará algo tão grandioso quanto Josué, então suas preocupações isso mesmo? Isso. Suas preocupações talvez você olhe para a sua vida e pense que nunca fez, que nunca fará algo tão grandioso quanto Josué, então suas preocupações não merecem a mesma atenção. Mas a verdade é que isso não faz a menor diferença, e os princípios extraídos desses pequenos versos devem fazer sentido para você e para nós. Em primeiro lugar, Deus tem uma missão para você, ou para mim. Deus tem uma missão para mim e para você. Na verdade, para todos. E se alguém não se vê com uma missão exclusiva, olhe para a sua família, seus amigos, colegas, trabalho, seus vizinhos, sua igreja, a necessidade das pessoas e da sua volta. Temos muitas coisas para fazer nessa vida. Ajudar as pessoas, os vizinhos, a encontrar o caminho da salvação. Há pessoas precisando de cuidados, serem evangelizadas, alimentadas, principalmente salvas. Tá ressaltando aqui, salvas através do Evangelho. Há pessoas que estão sob a responsabilidade de cuidar, agarre sua missão. Então ele está chamando a atenção para nós. Segundo, confie nas promessas de Deus, pois seu caráter não falha. Qual o caráter que não falha? O caráter de Deus. Deus nunca falha. Tem até acho que um hino que fala que Deus nunca falha. Se lhe falar tudo,
Não esqueça da sua fé e se agarra ao que você sabe e tem certeza. Uma coisa eu tenho certeza, que Jesus foi para o céu nos preparar lugar e voltará para nós levar para si mesmo. Terceiro, sentir medo é normal, é natural. E é bom que sinta medo. Isso aí, medo é uma coisa que até nos fortalece. Com medo você tem receio de fazer algumas loucuras, igual muitas pessoas, né? Quando são agredidos e tal, se tenta defender. O que deve ser anulado é o medo extremo ou ansiedade interminável. O medo extremo e a ansiedade interminável. Pois esses lhe farão paralisar e adoecer. Por isso, seja corajoso e aprenda a agir, mesmo com medo. O medo não pode nos paralisar, mas também não devemos ser extremamente corajosos a ponto de perder o equilíbrio. Foi aonde que Deus falou para que ele não se perdesse. O quarto, se concentre no básico e aprenda a palavra de Deus. Nós temos que ter a palavra de Deus sempre perto do nosso coração. Davi falou, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Não é só para você falar para as outras pessoas, você tem que guardar. Aí você está guardando e está zelando até pelas outras pessoas. Esta direção que você deve seguir, procure fazer tudo o que ela orienta. Medite nela continuamente. Eu li o Salmo primeiro, né? Aliás, eu vou ler de novo. Agora eu vou ler na versão aqui. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios, os irmãos sabem o que são ímpios, né? São pecadores. Não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação do justo. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Seja justo, busque a justiça, busque obedecer à voz do Senhor, meditando na palavra, aprendendo através dela. Pois desta forma você prosperará e não se perderá, viu? A palavra de Deus nos garante o caminho certo. Se você tem dúvida do medo futuro, a resposta é simples, e são as orientações para já. Não se preocupe com nada que não seja coragem que você deve ter e a vontade de Deus expressa em sua palavra. O resto você não controla, o resto é com Deus. Meu amigo, meu irmão, já partindo aqui para o final, ainda vou ler para pensar, agir, uma meditação. O resto de todo esse problema que nós estamos tendo é com Deus. Deus que sabe o momento de nós voltarmos para a igreja. Deus que sabe o momento de que vai acabar essa pandemia. Não esteja ansioso e não tenha medo. O nosso caminho já é garantido. Jesus Cristo disse assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por ele. Para pensar e agir, primeiro, você está incluído nos 18, milhões de brasileiros que convivem com o transtorno da ansiedade? Caso sim, o que você aprendeu com esta lição? São algumas perguntas que o autor sempre deixa para que possamos meditar. Segundo, no desempenho de uma missão, o que você mais precisa levar em conta? O tamanho do desafio ou as ordens daquele que o comissionou? Com base na lição, o que você considera como indispensável ao cumprimento de uma missão dada por Deus? E o último, quarto, se concentrar no essencial, isto é, não perder o foco da missão, é fundamental para não deixar que fatores outros nos desanimem. Você concorda?
Meu amigo, meu irmão, chegamos mais no final de um estudo. E eu quero agradecer a todos que têm se inscrito no nosso canal. Deixe o seu like e assim nós estaremos sempre notificando quando tiver um novo vídeo. Venha conosco até a mais o próximo estudo, se assim o nosso Deus permitir. Amém?